Amigos queridos, que todos tenham um dia de muita paz, de muitas alegrias e muitas reflexões. Que as nossas alegrias sejam reais, verdadeiras. Cada dia, cada vez mais, nós vamos conseguindo tirar as nossas capas, nossas cascas, para perceber a grandeza da vida que está dentro de nós. E hoje, iniciando mais um capítulo do Evangelho que traz o título de Estranha Moral. O título já é sugestivo para que a gente possa pensar o que seja uma estranha moral. E o primeiro item é odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 33. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus 10, 37. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contrastes com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repete o sentido literal, sem a sua sublimidade da sua doutrina, sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo passando de uma língua para outra. Há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido. Como se dá frequentemente em relação com os fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nesta hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la? E ainda mesmo tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou. E, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que designavam um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos pelos fios do camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde
o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância, noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso, é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perifrases. Essas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar aos outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar na sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até o Mestre, pedindo a Ele que nos ampare, que sustente os nossos propósitos no bem, que saibamos interpretar no sentido do Espírito as suas palavras, na grandiosidade da expressão que ela tem para nos dizer. E assim, com pensamento elevado a Deus, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Jesus, que a luz bendita do seu amor envolva os corações que nesta manhã conectam com seu Espírito generoso, a fim de que todos recebamos as luzes do seu amor e que possamos nos fortalecer cada dia e cada vez mais. Que esta paz que tanto almejamos seja também espargida para aqueles que se encontram enfermos, nos hospitais, nos lares, nas penitenciárias, nas ruas, em todos os lugares, Jesus. Reconhecendo que as enfermidades não só são físicas, mas tantas vezes são morais. Que o Pai nos conceda a alegria de vivenciar e compreender as diretrizes essenciais do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Antes de nós iniciarmos nosso comentário, nós queríamos comentar com vocês quanto uma a nota do rodapé que Kardec utiliza para nos mostrar que essa questão de odiar pai, mãe, na língua, no grego, é amar menos. Nós sabemos que era muito pobre a língua daquela época. Então, nós vamos ver que a palavra odiar, também amar menos, ou não amar igualmente, tanto quanto a um ou outro, muda o sentido em cada dialeto. E também nós vamos ver que
é evidente, né, que o verdadeiro sentido aqui é menos amada, porque Jesus, ele não ia contra aquilo que ele nos trouxe, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E mesmo quando ele fala, né, a respeito do meu Pai, nós também precisamos entender que nós temos esse Pai divino que é Deus. Então, os evangelistas, eles escreveram muito depois que Jesus havia voltado para o mundo espiritual. E pelos costumes da época, pela pobreza de linguagem, dos dialetos, muitos não souberam traduzir de acordo com aquilo que hoje já nos é possível ler e refletir. Então, parece que algumas palavras que ditas por Jesus parece que são meio absurdas, mas na verdade era um modo habitual de falar. Então, nós precisamos tirar do nosso olhar material, né, muitas vezes aquilo que é extremamente literal, para que a gente encontre a sublimidade da sua doutrina na essência que ela nos traz, sem qualquer prejuízo para quem quer que seja. Nós sabemos que Jesus nos trouxe, em todo sentido, a palavra amor, a caridade, o bem, a fé. Então, não seria lógico acreditar que o pensamento do Cristo tinha essa dubiedade. O fundo do seu pensamento não foi bem compreendido. Se não foi bem compreendido, não é bem expressado. E o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, muitas vezes, sofre algumas alterações. Hoje nós podemos ver que, com o avanço da ciência, muitas palavras foram incorporadas na nossa linguagem. Quando crianças, nós não tínhamos a palavra internet. Nós não tínhamos essa palavra de redes sociais, de conexão, a não ser a divina. Então, de acordo com a evolução, isso vai mudando. Por isso eu não posso ficar preso na palavra, na forma, mas eu preciso estar sempre ligado à essência, porque é na essência que está a grandeza do ensinamento do Cristo. Muitas vezes, aqueles que copiaram os textos, lá do tempo de pergaminho, foi mudando, foi ajustando, e deixaram essa questão, odiar os pais. Talvez, se nós fôssemos voltar ao grego ou à língua hebraica, nós íamos colocar amar menos os pais. Mas entendemos que, mesmo assim, não foi essa a palavra do Cristo. Então, Kardec coloca aqui nesse item do Evangelho justamente para esclarecer, para que a gente não faça interpretações contrárias àquilo que os evangelistas nos colocaram. Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez isso aí tivesse uma outra conotação. Se alguém vinha a mim, amando seu pai e a sua mãe, a sua esposa e seus filhos, aos seus irmãos e às suas irmãs, estes podem ou poderiam ser ou devem ser os meus discípulos. Então, é muito importante que a gente analise essa questão para que a gente não caia nessas interpretações dúbias, né, que vai trazendo uma dubiedade. E quando nós vamos ver no termo odiar, trazido por Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Então, é uma forma supérflua para a gente ficar discutindo isso. Porque nós sabemos que na passagem de João, que Kardec coloca aqui pela mensagem que nos foi trazido, aquele que odeia a sua vida
Olha, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ele não exprime a ideia que lhe atribuímos. Muitas vezes, nós não aceitamos a nossa existência, nossa programação reencarnatória. E quando eu não aceito, eu muitas vezes revolto. E nisso, nós precisamos ver que a ideia de vida eterna, em muitos corações, em muitos irmãos, ela não está formada. Então, aquele que odeia em sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Por quê? Porque o sentimento ele não está no corpo. O sentimento está no pensamento. E nós carregamos. E quando nós vamos também fazer uma análise desse termo, odiar pai e mãe, nós podemos também chegar a uma outra compreensão, que é a ingratidão. E a ingratidão, ele é fruto do egoísmo. E todas aquelas pessoas que trazem gratidão no seu coração, que é fruto do egoísmo, do orgulho, são pessoas revoltadas. São pessoas que revoltam sempre os corações honestos. Os corações honestos são os corações que vivem dentro de uma simplicidade, de uma humildade, mas são capazes de amar. Então, é preciso que a gente saia desse olhar e dessa característica, né, que muitas vezes nos deprime, achando que nós não somos amados. Então, aqui, Emmanuel nos traz uma mensagem de vida e sexo, chama Pais e Filhos, muito interessante, quando ele nos diz: os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Por mais difícil que seja meu pai, eu preciso compreender que no planejamento reencarnatório, as leis de atração nos uniu novamente para que eu pudesse amá-lo e vice-versa. Então, todos nós precisamos compreender que nós recebemos os pais que nós precisamos, para que nós possamos realizar nossas grandes mudanças. Existem pais que agridem os seus filhos, muitas vezes até escravizá-lo no trabalho, achando que eles são deles, uma propriedade deles. Nós estamos diante de um pai, diante de uma mãe, como empréstimos. Então, é importante que a gente possa encontrar nessa frequência mental algo que me modifique, que me faz refletir. E por isso nós temos dentro dos mandamentos as leis que nos convidam a honrar pai e mãe. E dentro do honrar pai e mãe, nós temos que ter também o olhar da piedade filial. Então, entre pais e filhos, há naturalmente uma fronteira de dificuldades recíprocas, que nós não conseguimos ultrapassá-la se não for pelo amor. Porque sem que o egoísmo apareça, nós somos capazes de nos aproximar. Agora, quando nós somos egoístas, isso torna difícil. Então, seria justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado do pai. Como que nós vamos viver como pais sem interferir no futuro dos filhos? Porque cabe aos pais orientar, auxiliar, estender as mãos. Então, todos nós temos numa reencarnação também os princípios difíceis, kármicos, que nos reservam, tanto como filho como pais. Todos nós estamos sendo convidados a compreender a lei do amor. Isso é muito importante, que nós possamos ter o respeito por estes que nos deram a vida. E assim é que nós vamos ver que quando nós estendermos essa compreensão para um campo maior do espírito, nós vamos ver que os pais e filhos, todos dois, são consciências livres
para desenvolver aquilo que o nosso planejamento veio nos trazer, mas debaixo daquilo que a lei nos pede, resgate dos nossos débitos e reajustes com a nossa evolução. Todos nós estamos submetidos a essas leis. Então, jamais podemos desprezar os nossos pais e jamais podemos abandonar os nossos filhos. Fica aí, então, uma reflexão para todos nós, pedindo a Jesus que nos amplie o entendimento e que nós saibamos da responsabilidade que assumimos com aqueles que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Que Deus, nosso Pai, nos fortaleça, pedindo a Jesus e os benfeitores amigos que eles possam nos auxiliar, trazendo para nós a sustentação e o amparo para o passe. Que nesta hora, Jesus, que nosso pensamento possa expandir com a bênção do passe, nessa transfusão de fluidos, de energias que percorre por todo o nosso organismo. Pelo amor de Deus, nosso Pai, é que somos beneficiados com o passe e com a água fluidificada. Nesse instante, os benfeitores possam colocar o medicamento sobre esta água. Ó Jesus, quanto lhe devemos, quanto amor precisamos ter para com aqueles que caminham conosco, que são nossos irmãos. E que a sua paz envolva os corações nesta manhã, para que não lhes falte a confiança, não lhes falte a fé e a certeza de que Jesus caminha conosco. Deixo aqui o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo a Deus que nos sustente e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.